Programa Família Verzola recebe. Apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, eu sou Juliana Lansicoli, advogada especialista em Direito Previdenciário. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre aposentadoria especial. Por que sobre aposentadoria especial? Porque existe um mito de que a aposentadoria especial acabou, mas a aposentadoria especial ela não acabou. Então, primeiro a gente precisa entender o que é a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria que é concedida para a pessoa que trabalha exposta durante a sua jornada de trabalho a um agente nocivo prejudicial à sua saúde e à integridade física. O que é isso? A insalubridade e periculosidade. Então, todo mundo que trabalha exposto a periculosidade ou insalubridade poderá ter direito à aposentadoria especial. E o porquê que criou esse mito de que a aposentadoria especial acabou? Porque hoje o meio de prova, o meio da gente provar que aquela pessoa está exposta a um agente nocivo, que aquela atividade é prejudicial à saúde, mudou. Hoje a Justiça, o INSS, ele está mais exigente no sentido de fazer essa comprovação. Então, hoje não basta eu falar que eu sou médico, por exemplo. Eu preciso provar que eu sou médico e que enquanto eu exerço a medicina, eu estou exposta a agente nocivo, biológico, por exemplo. Não adianta eu falar que eu sou sapateiro. Eu preciso provar que eu sou sapateiro e que eu trabalho numa atividade, por exemplo, como coladora de peça, que eu faço aplicação de cola na peça de calçado durante a jornada de trabalho. E como que eu faço essa prova? Através de um documento que chama PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento é fornecido pela empresa onde a pessoa trabalha ou já trabalhou. Então, é lá que vai constar a atividade que a pessoa exerce, o tipo de agente nocivo que ela está exposto, qual é a jornada de trabalho, se faz o uso de EPI, que é o equipamento de proteção individual, de segurança no trabalho. Então, isso tudo é verificado nesse documento. Para quem já a empresa fechou, que aqui é comum, a gente vê a empresa encerrar a atividade e o trabalhador ficar sem esse documento. Ah, não tem como fazer a prova? Não, sim, tem como fazer a prova. A gente consegue fazer a prova dessa atividade insalubre através de perícia judicial com engenheiro que vai numa empresa similar e demonstra que aquela atividade é insalubre, através de documentos que a gente chama de prova emprestada, que é de outros colegas ou de outras pessoas que já trabalharam nessa mesma empresa, que já encerrou a atividade, mas que à época conseguiu essa documentação, a gente consegue fazer prova daquele exercício de atividade insalubre. É possível através de testemunha. Então, existem várias formas de fazer prova e demonstrar que aquela pessoa trabalhou numa atividade que é prejudicial e aí ela tem direito a aposentar mais cedo, com 25 anos de tempo de contribuição numa atividade insalubre. Então, assim, não é que a aposentadoria especial acabou, ela se tornou mais complexa para fazer a prova, para demonstrar o direito da pessoa. Mas se a pessoa busca o aconselhamento, a condução de um processo com um profissional que é especialista na área, com certeza ele vai conseguir fazer o seu meio de prova e vai conseguir obter a sua melhor aposentadoria e o seu melhor direito. Muito bom, pessoal! Sejam bem-vindos! Estamos no ar com mais um programa da série Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pelo nosso Canal 3. Pessoal, você também acompanha a gente pelas nossas mídias sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola Recebe. Há 17 anos, sempre trazendo grandes convidados e assuntos dos mais interessantes para serem debatidos aqui com vocês. Pessoal, hoje estou recebendo aqui em nossos estúdios uma das grandes profissionais da área jurídica aqui da cidade de Franca, pela primeira vez em nosso programa. Ela se destaca muito na área previdenciária e vai falar de um assunto muito especial aqui para a gente. Afinal de contas, é um assunto, é um tema que impacta diretamente o futuro financeiro de milhões de brasileiros. Planejamento previdenciário. Você já parou para pensar no seu planejamento previdenciário? Bom, com certeza muitas pessoas sim e outras não. E assim, muitas pessoas só pensam na aposentadoria quando chega perto da hora de se aposentar. E acabam perdendo tempo, dinheiro e oportunidades. Então, para esclarecer dúvidas e orientar bastante vocês que nos acompanham, recebemos aqui a doutora Juliana Lansicoli.
ela que é uma grande referência na área e há muito tempo atua auxiliando os segurados e também garantindo os seus direitos. Não é mesmo, doutora Juliana? Como vai você? Olá, Lucas, é um prazer participar do seu programa. Fico feliz de poder estar esclarecendo o pessoal sobre planejamento previdenciário, que é realmente uma área que as pessoas têm muita dúvida. Com certeza, tenho certeza que vai ser um programa bem bacana, bem esclarecedor dessa área tão importante que eu tenho certeza que vocês vão ficar antenadinhos aqui com o Família Verzola Recebe, com a nossa convidada, doutora Juliana. Doutora, me conte uma coisa, conte um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória e como você decidiu atuar na área previdenciária. Bom, eu sou um pouco teimosa. Inicialmente, quando eu terminei o colegial, contrariando assim todos os meus testes vocacionais e até a minha natureza, eu tentava prestar odonto, você acredita? Olha, hein? E aí, cansada de fazer cursinho, eu não podia fazer a faculdade, né, particular, na época meus pais não tinham condição, eu peguei e resolvi prestar direito. E aí vi que eu me apaixonei pelo curso, eu amei direito desde o primeiro dia e falei, não, é isso que eu quero para mim. No segundo ano de faculdade, eu pedi estágio, que logo que abriu a Justiça Federal em Franca, eu conversei com o Dr. Rubens Calisto, que era meu professor, fui fazer estágio na Justiça Federal, lá eu conheci o direito previdenciário e dali em diante eu nunca mais parei de atuar na área de previdenciário. Olha só, a introdução aqui da nossa convidada, doutora Juliana, no programa de hoje. Falando um pouquinho sobre planejamento previdenciário, doutora Juliana, o que é o planejamento previdenciário? Bom, o que é o planejamento previdenciário? A gente precisa ter em mente que hoje muito que se oferece para as pessoas é um planejamento contributivo previdenciário, onde assim a pessoa, né, o profissional especialista, ele analisa a vida contributiva daquele segurado e vê qual é a melhor opção de contribuição, qual a melhor aposentadoria que ele pode obter. Agora, o planejamento previdenciário propriamente dito, ele não engloba tão somente as contribuições que a pessoa verte para o INSS ou para o Instituto de Previdência que ela é vinculada, né? Porque o servidor público ele tem um Instituto de Previdência próprio. Então, o planejamento ele visa verificar as contribuições que aquela pessoa verte para aquele Instituto de Previdência, mas também qual que é a melhor opção de investimento. A gente precisa verificar o núcleo familiar daquela pessoa, os dependentes, se tem o PCD, se a pessoa é PCD, porque hoje a gente tem um leque de produtos que tem que oferecer para a pessoa para que ela faça a melhor opção para o seu futuro. Certo, certo. Me fale agora, por que deve-se fazer isso com antecedência, com uma certa antecedência, doutora? O que acontece? O planejamento previdenciário, se a pessoa deixar para fazer muito próximo da sua aposentadoria, ou quando ele tiver assim, já recolhido muito tempo de INSS, pode ser que não dê tempo mais de melhorar suas contribuições ou ter um plano B de investimento mesmo, para que ele possa ter um retorno mais seguro. Então, quanto antes a pessoa começa a planejar o seu futuro, a sua aposentadoria, ele tem um leque maior de opções de aposentadoria, tipos de aposentadoria que ele pode optar. Perfeitamente. Então você, como grande especialista, em que momento da vida você indica para a pessoa pensar em fazer um planejamento previdenciário? Na verdade, assim, o certo seria quando a pessoa faz a primeira contribuição para a Previdência. Porque principalmente hoje, depois da reforma da Previdência, onde a gente faz a média contributiva de todo o período que a pessoa recolhe, então, se ela começa a recolher muito baixo, ou ela tem essas oscilações de recolher baixo, recolher alto, isso daí reflete lá na frente o tipo de contribuição também que ele opta, o tipo de alíquota, interfere em qual tipo de aposentadoria que ele vai atingir. Então, assim, o correto é o quanto antes. Então, é pena que a gente não tenha essa educação previdenciária nas escolas, né? A população não se liga muito para isso, vai pensar só já muito próximo, mas o correto é o quanto antes, desde o comecinho da vida contributiva já é interessante fazer o planejamento. Olha aí, dica especial da nossa convidada, a doutora Juliana, para você que nos assiste, está em dúvida o que fazer da sua aposentadoria, e o planejamento previdenciário hoje realmente é muito importante para você planejar muito bem o seu futuro. Afinal de contas, sua aposentadoria é o seu futuro, né, doutora? É isso aí, a garantia assim, de uma qualidade de vida para si e para sua família, né, para o seu núcleo familiar. Então, é muito sério isso. Mesmo porque não existe só a previdência pública, né, que é o INSS, tem previdência privada, tem outros métodos de aplicação e de investimento que dão um retorno bom no futuro. Então, isso tudo tem que ser estudado. Maravilha! Como é que a reforma da Previdência mudou as regras do jogo e afetou quem não planeja o futuro, doutor? Então, Lucas, isso daí foi bem complicado porque a gente tinha pessoas que estavam na expectativa do direito, próximo mesmo de se aposentar,
mudou a regra do jogo e tem gente que ficou estendeu esse tempo para aposentar em 10, 12 anos, para você ter noção. E o que acontece? A regra de contribuição, a regra de, principalmente, cálculo do benefício era 1. Agora, com a reforma da Previdência, da forma com que está sendo feito o cálculo, além da pessoa assim, não ter muita condição de descarte das contribuições menores, ela leva em consideração tudo que a pessoa contribuiu desde julho de 94. Então, isso afeta de forma direta na média. E o coeficiente que aplica é 60% mais 2% do que excede 20 anos. Então, para você ter noção, um homem hoje, para ele conseguir 100% da média, ele tem que ter 40 anos de contribuição. É muito tempo. Então, assim, para quem não estava com esse planejamento mais em dia, não sabia exatamente quanto que ele ia aposentar, se ele estava na melhor regra ou não, afetou demais, porque estendeu muito tempo de espera para aposentar. Olha só a dica importante da nossa convidada, doutora Juliana Lancicoli. Eu vou para o meu primeiro intervalo comercial e eu volto já com a sequência do nosso programa, pessoal. Após mais de 17 anos no ar, o programa Família Verzola recebe e acumula uma história de sucesso, inovação e a fidelidade de uma audiência dedicada. Ao longo desse período, o programa evoluiu, adaptando-se às mudanças na mídia e no comportamento dos telespectadores, mantendo-se relevante e impactante. Há 17 anos entramos na sua casa para informar, emocionar e contar histórias que fazem parte da sua vida. São mais de 2.000 programas, milhares de convidados e incontáveis sorrisos, reflexões e boas conversas. A marca de mais de 17 anos no ar, ininterruptos, reflete não apenas a longevidade, mas também a capacidade de se reinventar, proporcionando entretenimento de qualidade e se consolidando como um marco na TV da nossa região. E tudo isso só é possível porque você está aí, do outro lado da tela, nos acompanhando dia após dia. Programa Família Verzola recebe 17 anos no ar. A história continua e o melhor ainda está por vir. Há mais de uma década conectando você ao melhor entretenimento. O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham. Porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu.
Magalu, pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser, na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé, pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar, pra live, pra selfie, zap, tudo vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa e maravilhosa também, mercado de coisa gostosa, papinha de neném, vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou, tudo tem no Magalu. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Doutora, me fale uma coisa. Quais são os principais cuidados que autônomos, MEIs e empresários precisam ter para não ficarem desamparados no futuro? Primeira dica, nunca deixar de contribuir para o INSS. Por quê? A gente tem um período que a pessoa contribui e tem um período que a gente chama período de graça, que ela pode ficar sem recolher e ela tem a cobertura previdenciária. Mas se estende nesses 12, 24 ou às vezes 36 meses, que é o período de graça máximo que uma pessoa pode ter, sem recolher, se eventualmente sofre um acidente, é acometido de alguma doença incapacitante, ele não consegue se afastar. E aí imagina a situação do autônomo que não recolhe o INSS, fica doente e não tem a cobertura previdenciária. Então, assim, é sempre importante o autônomo, é difícil às vezes tirar aquela contribuição do orçamento, né, mensal da família, mas vale a pena o sacrifício. O que deve levar em consideração? O valor do que vai contribuir, o tipo de alíquota que vai escolher. Então, tem que ver, eu tenho muito tempo de contribuição, eu vou atingir uma aposentadoria por tempo de contribuição, então eu tenho que saber aquela alíquota que eu vou recolher de INSS para atingir uma aposentadoria por tempo de contribuição. O MEI, por exemplo, ele nunca jamais pode deixar de recolher o INSS, porque senão vira dívida ativa, ele tem o nome inserido, né, no Cadastro Nacional de Inadimplente, então fica difícil para ele até fazer o próprio negócio girar. Então, assim, a pessoa tem que recolher. O MEI tem que saber que aquela contribuição serve para aposentadoria por idade, para um auxílio-doença, para uma aposentadoria por invalidez e gera o direito de pensão por morte, mas ele não vai conseguir aposentar por tempo de contribuição sem complementar a contribuição. Então, é sempre importante ele buscar, né, o autônomo, o auxílio de um advogado ou uma advogada especialista na área para poder ajudar ele a fazer esse estudo e ver qual que é a melhor contribuição que ele deve fazer.
Que maravilha, eu vi muitas reportagens pelas redes sociais, que a gente vê falar muito assim, né, sobre os MEIs, que falam, nossa, mas eu sou MEI, mas eu vou aposentar com um salário mínimo, o que eu posso fazer? Compensa ser MEI, não compensa? Que dica que você dá aí para quem é microempreendedor individual? Então, o microempreendedor individual, ele visa trazer aquela pessoa que estava na informalidade, né? A ideia de quando foi criada a lei para o MEI foi para tirar as pessoas da informalidade. Só que é uma alíquota reduzida, é um plano reduzido de contribuição, então dentro daquela contribuição tem outros tributos envolvidos, né? Porque é uma pessoa física e que é parada a uma jurídica, então ela tem CNPJ, ela pode tirar nota fiscal, então ela fica bem regularizada, o negócio dela fica regularizado. Porém, ele não consegue aposentar além de um salário mínimo se ele recolhe só como MEI. Não tem como aumentar a alíquota de contribuição porque a legislação não permite. Então, quem é MEI e pensa em aposentar com valor acima do salário mínimo, seria interessante fazer um plano de previdência privada ou algum tipo de investimento, ou investir num imóvel, enfim, fazer um investimento, um planejamento futuro, sabendo que a aposentadoria pelo INSS vai ser salário mínimo. Olha aí, pessoal, você, amigo que é microempreendedor individual, e o MEI também pode fazer o planejamento previdenciário dele com a maior tranquilidade, né, doutora? Pode e deve, né? Porque Olha muita aí. gente recolhe a alíquota ou às vezes está inscrito numa atividade que não pode estar ali naquele rol, porque o MEI tem isso também. Toda atividade que ela é regulamentada, por exemplo, eu enquanto advogada, eu não posso ser MEI. Porque eu tenho uma atividade que ela é regulamentada. Então, eu tenho que escolher um outro plano tributário, né? um outro formato de empresa. Agora, o MEI tem que saber se ele está recolhendo certo, se ele está fazendo as transmissões, porque o MEI tem que fazer a transmissão de imposto de renda, tem que fazer a declaração anual de lucro e resultado. Então, assim, tem várias etapas do período da formalização daquela atividade que, às vezes, a pessoa não sabe e fica na irregularidade. Olha só que dica bacana, hein, pessoal, para você que é MEI, microempreendedor individual, tá com dúvida aí sobre várias coisas, doutora Juliana dando a dica especial e, é claro, para você fazer aquele planejamento previdenciário para tirar qualquer tipo de dúvida, para garantir um futuro melhor, garantir uma aposentadoria melhor, tudo isso é muito importante. E saliento, tudo isso, pessoal, tem e deve ser feito por um profissional capacitado da área jurídica. Hoje tem muitas pessoas, né, doutora, que vou consultar aqui no chat GPT, no Google, vou ver o que eu faço aqui, ponto final. Depois cai do cavalo e fica lamentando, né? Já é nosso maior problema, né? Porque o Dr. Google responde tudo, mas nem sempre responde correto. Então, assim, igual o médico, o advogado ele também tem a especialização. Então, tem o médico que é cardiologista, né, que é nutricionista, enfim, tem várias áreas da medicina. E no direito também, nós temos o previdenciarista, o civilista. Então, é sempre importante, quando tem a dúvida sobre como vai se aposentar, ou qual benefício vai pedir, ou sobre o planejamento previdenciário, buscar o auxílio de um advogado ou uma advogada especialista na área da Previdência. E, Franca, nós temos excelentes profissionais nessa área, nós temos muitos colegas competentíssimos. Então, não faz sentido ir no Google, ir no chat GPT para ter uma resposta técnica, que vai sempre dar errado. Com certeza. A pessoa às vezes fala assim, não, mas eu vou consultar aqui, porque eu não vou procurar ninguém não, porque só aqui eu já consigo resolver. Depois, pessoal, que você cair do cavalo, entrar numa cilada, aí vai atrás do advogado e o advogado tem que se virar, né, para salvar ele ali, né, doutora? E nem sempre a gente consegue resolver, Lucas. Tem vezes que o que foi feito, por mais que a gente tente melhorar aquela situação, é irremediável. Não tem mais o que fazer. Não, eu imagino. E a inteligência artificial hoje está impactando todas as áreas, não só o direito, como todas as áreas, né, doutor? Então a pessoa deve ficar muito esperta. A gente viu muitos golpes que os advogados mesmo estão sendo vítimas aí, né? As pessoas usam as fotos, tudo mais aí para aplicar os golpes. Então, o pessoal deve ficar atento ao receber uma mensagem do advogado, entrar em contato, tentar ligar pessoalmente. Né? Eu sempre faço essa advertência para as pessoas quando eu sou perguntada em relação ao falso advogado. Muito cuidado, porque eles usam sim, eles buscam nas redes sociais fotos da gente, ou então o logotipo, a logomarca da empresa, né, de advocacia que a gente utiliza, coloca naquele perfil de WhatsApp. Mas o primeiro ponto que a pessoa observa, o código de área do telefone nunca é o 16, sempre é 11, 41, 43, enfim, de várias localidades, mas não de Franca. E aí é um número desconhecido que normalmente a pessoa não tem cadastrado ali no celular. Então, eu sempre falo assim,
Tá com dúvida? Primeiro, para liberar dinheiro em processo, não precisa depositar dinheiro em processo. Então, já é errado. Hoje, eles estão tão assim avançados que eles simulam como se o falso advogado estivesse fazendo uma audiência com o juiz e a pessoa é levada a crer que ele está dentro de uma sala de audiência com o juiz. Então, assim, antes de passar qualquer quantia de dinheiro para qualquer pessoa, vá no escritório do advogado que te presta serviço. Outra coisa que eu gosto sempre de alertar, como eu falei agora mesmo, nós temos muitos profissionais qualificados em Franca. Então, receber uma ligação por telefone, um WhatsApp, o senhor tem direito a uma revisão, manda seus documentos, não vá. Procure um advogado dentro da sua cidade, onde você sabe o escritório, onde você sabe onde a pessoa está baseada, porque aí você sabe, qualquer problema que você tem, você sabe quem procurar, onde procurar, você tem todo o respaldo, porque esses advogados ou não que prestam esse tipo de serviço, eles são de localidades às vezes muito distantes, que você nunca nem viu a pessoa, não sabe que tipo de profissional que é. Então sempre busque contratar um advogado, um profissional na sua cidade. Olha aí, pessoal, olho vivo. Hoje os golpistas estão aí aplicando todos os tipos de golpes, dando aquele jeitinho de tirar dinheiro de todo mundo. Então, olho vivo, fique bem esperto aí para não cair em golpes e depois ficar aí a ver navios. Doutora Juliana, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao não planejar a sua aposentadoria? O que é mais comum, né? A pessoa chega no escritório, a gente faz uma simulação de contagem de tempo de contribuição e uma simulação do salário, né, daquela aposentadoria que ela vai atingir, seja agora ou a médio prazo. E aí fala, mas nossa, doutora, eu paguei tanto e vou aposentar com tanto? Na verdade, o que as pessoas precisam saber é o quê? Hoje é feita uma média contributiva. Então, não é o último salário que a pessoa recolhe, nem os últimos 36 salários, que ainda tem, né, essa crença, se eu recolher a mais os últimos 5 anos, eu vou aposentar melhor. Não aposenta, porque a gente faz média contributiva. Então, o maior erro é deixar para justamente ver quando vai aposentar e com quanto vai aposentar, muito próximo da aposentadoria, porque aí não dá para fazer nada. Às vezes a pessoa recolhe muito tempo, igual eu falei, num código de contribuição, achando que vai aposentar por tempo de contribuição. Aí chega no escritório e fala, não, você consegue aposentar, mas você tem que complementar essas contribuições durante 15 anos de contribuição. Aí fica muito caro para a pessoa fazer isso e ela desiste, aí ela retarda o direito de aposentar ainda por mais tempo. Então, é sempre importante estar buscando esse planejamento, essa consulta qual a aposentadoria, qual que é o melhor benefício que eu consigo, quando eu consigo, qual é o investimento que eu vou fazer para conseguir esse benefício, quanto tempo eu vou ter de retorno desse investimento que eu fiz. E ele só consegue ter essas respostas com um planejamento previdenciário. Bacana! Pessoal, vou dar mais uma pausa aqui para o nosso intervalo comercial e eu volto já com a doutora Juliana aqui no nosso programa. Doutora Juliana, que inclusive está ilustrando o nosso momento jurídico, como vocês conferiram na abertura do programa. Volto já, pessoal. Bom, pessoal, você que é de Franca, você que é toda a região, você quer comprar um colchão magnético terapêutico original, aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra todos os modelos. Tem o colchão magnético, tem ele com infravermelho, tem com controle remoto. Nós temos desde um colchão mais simples até o mais sofisticado da atualidade. Nossos produtos são com alta tecnologia, todos com imã terapêutico, com ponto de infravermelho, a linha completa de colchões para você deitar, para você dormir melhor, levantar mais descansado, com o corpo mais recuperado, com mais disposição. Nosso colchão vai com certificado de garantia, com o emblema da ferradura japonesa, que identifica que é o produto original. E a única loja que você encontra os colchão magnético terapêutico em qualquer tamanho de cama, qualquer modelo que você quiser, é aqui na loja do Antônio Eustáquio, e nós temos o plano que cabe no bolso de cada um. Você quer comprar à vista, tem o super desconto. Quer comprar no plano dividido, nós temos no cartão até 24 vezes. Quer comprar no cheque, até 24 vezes. Quer comprar no boleto, nós temos plano até em 60 vezes. E o melhor ainda, que a entrega, você que está em Franca, você recebe no mesmo dia. Que nós temos um estoque regulador aqui em Franca para atender Franca e toda a região. Está em Franca, recebe no mesmo dia. Está na região, recebe no dia seguinte. E você, além de comprar o colchão magnético original da Kenko, você ganha na compra do colchão de casal 2 travesseiros magnéticos também, com infravermelho. A única loja que tem é a loja do Antônio Eustáquio. Você compra o colchão, ganha os travesseiros. E se você quiser comprar separado, pode comprar também e está numa super promoção. Loja nenhuma você encontra, só aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra
os colchão magnético terapêutico original e os travesseiro terapêutico original. E nós temos um telefone que é facinho de decorar, você pode comprar por telefone, que é o 3723-6666. Nossa loja fica aqui na estação, é na Rua Voluntários da Franca, número 491, aqui no alto da estação, onde nós estamos já há 22 anos. Mas liga, 3723-6666, para comprar um colchão com alta tecnologia, para você tratar o corpo, dormir melhor e levantar mais descansado. Só nós que temos para te atender o produto original. A Império Solar proporciona as melhores soluções a preços competitivos, desde a elaboração do projeto até a instalação. Garantimos os melhores equipamentos para a máxima eficiência e durabilidade de toda a sua solução de energia renovável. Nós nos esforçamos para promover a sustentabilidade e independência energética. Império Solar, faça do sol sua fonte de energia para sempre. O Centro Universitário Unifacef deseja aos nossos estudantes, professores, colaboradores e a toda a comunidade um Natal cheio de paz, afeto e esperança. Que o ano novo traga saúde, conquistas e muitos novos caminhos de aprendizado. Boas festas! Muito bom, pessoal. Natal chegou. E eu quero dar uma dica especial para você. O melhor presente para você presentear quem você ama, quem você gosta, você encontra aqui na Salomão Country. Chapéus, olha aqui esse chapéu que eu e a Larissa estamos gravando hoje. Coisa chique, hein? Cintos, botas, botinas, camisetas, calças. Tudo isso você encontra aqui na Salomão Country, não é mesmo, Larissa? Isso mesmo, Lucas. A gente tem aqui bastante opção, chapéu para todos os gostos, bota, botina, tudo do melhor qualidade, conforto e preço e negociação incrível. Realmente as melhores opções para aquela pessoa que quer presentear alguém nesse Natal, se presentear também, encontra aqui na Salomão. As melhores condições de pagamento, né, Larissa? Com certeza. Aqui a gente faz o possível e o impossível para agradar o seu bolso nesse fim de ano. Olha aí, pessoal, tem aquele amigo secreto também agora no fim de ano. Você que está com dúvida o que presentear o seu amigo secreto, aqui você encontra, como eu disse, cintos, botas, botinas, camisetas, calças, chapéus, uma infinidade de produtos para você realmente presentear quem você ama. Salomão Country está localizado na Presidente Vargas 370. E o telefone para contato, Larissa? É 3722-3767. Venha visitar Salomão Country e realmente encontre o melhor presente. Inclusive, Salomão Country aberto até que horário, Larissa? Essas 2 primeiras semanas estamos abertos até às 8 da noite, nos sábados até às 6 e na última semana, dia 22 e 23, até às 10 da noite. Muito bom, pessoal. O melhor presente você encontra aqui na Salomão Country. Confira um pouquinho das imagens.
É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com mais um bloco aqui do nosso Família Verzola Recebe. Doutora Juliana, como as mudanças recentes impactam quem vai se aposentar? Então, para quem vai se aposentar, o que impactou? É que aumentou, né, o tempo de contribuição para quem quer ter um benefício no valor de 100% da média. Como eu disse, né, o homem precisa ter 40 anos de contribuição e a mulher 35 anos de contribuição para ter 100% da média. A forma de calcular o benefício mudou, então para um auxílio-doença manteve a forma de cálculo, uma aposentadoria da pessoa com deficiência manteve a forma de cálculo, mas para uma aposentadoria por idade mudou a forma de calcular, mudou a forma de calcular tempo de contribuição, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria especial também mudou a regra no sentido de ter tempo, somar a idade. Então hoje nós temos várias regras de transição em vigor e quase todas ou vinculam um tempo maior de contribuição ou vincula a pessoa ter um número X de contribuição, que no mínimo 35 homem e 30 mulher, mais uma idade mínima para um tempo de contribuição. Então isso daí fez com que as pessoas ficassem bem mais distantes do direito de se aposentar. Certo, certo. E como funciona o acompanhamento de um processo previdenciário passo a passo, doutora? Bom, o processo previdenciário ele pode tramitar em duas esferas, no INSS, que é a esfera administrativa, ou na Justiça Federal ou na estadual, dependendo da cidade que a pessoa mora, né? Ou o tipo de ação é na estadual, e que aí é o processo judicial. Quando é o processo administrativo, a pessoa pode acompanhar desde quando entra com requerimento até as análises, o que o INSS devolveu de resposta, os recursos que são feitos dentro daquele procedimento, através do site ou do aplicativo do Meu INSS, porque mesmo o advogado, quando ele faz aquele pedido através da plataforma do INSS Digital, que é uma plataforma para os advogados, aparece também no perfil do Meu INSS daquela pessoa, do segurado. Certo. Então ela consegue acompanhar, né, até logando o CPF e a senha do Gov, ela acompanha todos os passos do que está sendo feito. Agora, o processo judicial, quando é feito pela Justiça Federal, é no site do TRF3, né, nós aqui na nossa terceira região, ele com o número do CPF ou com o número do processo, a pessoa através do site chama PJE, que é o processo eletrônico, né, ele consegue acompanhar o processo na justiça para ver em que fase que está, se já teve despacho, sentença, se o processo teve recurso. Então, é possível olhar nessa forma. Ou, para quem também tem um processo judicial, ele pode ir na Justiça Federal, que é ali na Avenida Presidente Vargas, e tem um atendimento à população, né? Eles fazem esse atendimento à comunidade, e aí o cidadão pode ver como que está o processo dele na justiça, o andamento do seu processo. E o mais correto é buscar a informação nos escritórios dos advogados que estão prestando serviço para aquela pessoa, que é a pessoa que melhor conhece o processo, é o advogado que está cuidando daquela causa. Perfeitamente. Agora me diga, quais documentos e cuidados são essenciais para garantir os direitos previdenciários? Então, quando a pessoa vai fazer um requerimento de benefício, é importante, é muito importante isso, porque hoje, por mais que a pessoa pode, ela sozinha dar entrada com o pedido no INSS, não precisa de fato de um advogado ou do intermediário, ele precisa saber pedir, porque senão vai ser indeferido o direito. Então, assim, ele faz o requerimento no 135 ou pelo aplicativo, mas é necessário juntar os documentos pessoais, as carteiras de trabalho, os carnezinhos de contribuição. Se faz uma atividade, né, exerceu atividade insalubre, tem que juntar o PPP. Então, assim, se há uma incapacidade, juntar a documentação médica para provar que aquela pessoa está doente. Então, não é tão simples assim, só, vou pedir aposentadoria e sair. Não, tem que juntar a documentação. E para cuidar desse direito previdenciário ao longo dos anos, é sempre guardar os carnês. Para quem recolhe carnê ou guia, guarde os carnês, guarde as guias. Porque por mais que tudo aparece no sistema previdenciário, pode dar algum problema e você ter que fazer a comprovação. Então, guarde as carteiras de trabalho com muito cuidado, guarde os carnês e guias de contribuição, os PPP, se teve processo trabalhista, sempre tira cópia do processo trabalhista, porque isso tudo lá na frente a pessoa precisa demonstrar para o INSS para ter direito a aposentar. Maravilha! Agora me fale, doutora Juliana, aposentadoria especial, o que é e quem tem direito? A aposentadoria especial ela é uma aposentadoria que ela tem a natureza protetiva. Ela busca tirar o trabalhador da atividade insalubre, que é prejudicial, né, à sua saúde, à sua integridade física. Então, uma pessoa que trabalha, a mais comum é a de 25 anos. Então, uma pessoa, um trabalhador,
exerce sua atividade durante 25 anos numa atividade insalubre. Exposto, por exemplo, aqui em Franca, que é o sapateiro, a cola de sapato, ao ruído, a tinta, thinner, os solventes, né, o pessoal da borracha, do curto, todos eles estão em contato com esses produtos que são prejudiciais à saúde. Então, quando a pessoa trabalha 25 anos exposto a essa atividade, ela é retirada, né, da atividade protetivamente, para que ele não venha a ficar doente, às vezes até ter uma doença grave. Então, a ideia da aposentadoria especial é essa, é uma aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa que trabalha exposta a alguma atividade prejudicial à saúde. Maravilha! Agora me fala, doutora, revisões de aposentadoria. Quando que vale a pena entrar e revisar? Então, a revisão, a gente sempre, eu gosto de frisar bastante isso. Quando a pessoa vai fazer uma revisão no INSS, ela precisa tomar muito cuidado. Por quê? Tem casos que, assim como a gente erra, o INSS, o servidor também pode errar. E às vezes ele erra a favor daquele segurado, ou às vezes ele faz um cômputo errado, ou atribui um tempo, por exemplo, especial, que aumenta o tempo de contribuição que a pessoa não tinha direito. Então, na hora de fazer a revisão, eu acho assim, todo mundo tem direito de ver se aquele ato concessivo foi correto. Porém, precisa de um auxílio de um especialista, porque precisa verificar se de fato vai ter direito à revisão, se aquela revisão vai trazer benefício, se vai de fato aumentar o salário daquela pessoa, porque tem gente que consegue a revisão, aumenta o tempo de contribuição, mas não aumenta o salário. Então, para que fazer uma revisão se não vai aumentar o salário? Só vai perder tempo. Então, é importante buscar um profissional para auxiliar, porque às vezes, ao invés de melhorar a aposentadoria, pode prejudicar ou até perder a aposentadoria. Porque às vezes tem algum erro que demonstra que a pessoa naquela data ela não tinha direito à aposentadoria e ela pode perder a aposentadoria. Então tem que tomar muito cuidado para fazer a revisão. Inclusive, minha próxima pergunta era a seguinte: o que o planejamento pode melhorar no valor da aposentadoria? O planejamento, o que ele pode melhorar no valor da aposentadoria? Por exemplo, hoje você recolhe sua previdência, né, seu INSS. Você quer ver se você consegue aumentar seu tempo de contribuição ou se você pode aumentar sua média salarial para ter uma aposentadoria com valor maior. Então, o planejamento, ele te mostra tudo isso. Tem muitas pessoas que não sabem, por exemplo, nessa questão da atividade especial, que tem direito a ter aquele tempo reconhecido como especial, convertido em comum, e eu aumento meu tempo de contribuição, aí eu aposento mais rápido. Muitas pessoas, que a gente tem percebido assim muito, ela não se reconhece como PCD, que é a pessoa com deficiência. Por quê? Porque ela às vezes tem uma barreira ou um impedimento de longo prazo que faz com que ela tenha um esforço maior para desenvolver sua atividade, e aí é bom deixar bem claro que a pessoa com deficiência, ela não é inválida, né? Ela trabalha, ela tem condição de trabalhar, porém ela tem uma barreira, ela enfrenta uma barreira no seu dia a dia. Então ela nem tem consciência que ela é PCD e aí ela pode antecipar a sua aposentadoria. Às vezes ela teve uma reclamação trabalhista e pode trazer isso também para o seu período contributivo, para melhorar o seu salário. E isso tudo a gente descobre quando? Quando você faz a entrevista com o cliente e apresenta o planejamento previdenciário. Porque você mostra, você pode aposentar mais cedo, ou você pode ter uma regra de cálculo melhor para aposentar. Às vezes, nem sempre a aposentadoria que é a mais rápida é a melhor. Porque às vezes a pessoa falta 1, 2 anos para atingir uma regra de melhor salário. E vale a pena esperar, porque às vezes até dobra o valor do que ele vai receber. Só que se ele não tiver esse planejamento, ele perde esse direito. Olha só que legal, pessoal. Olha que recado importante, que dica importante que a doutora Juliana está dando aqui a todos nós no programa Família Versola Recebe de hoje. Eu vou para o meu último intervalo comercial e eu volto já com o bloco final do nosso programa. Confiança que leva você mais longe. Oficina Mecânica MES. Pane no motor? Suspensão batendo? Freio fazendo barulho? Aqui na Mecânica MES, a gente resolve rápido, com preço justo e confiança de quem entende do assunto. Tecnologia, precisão e confiança. Na Mecânica MES, seu veículo passa por diagnóstico completo e manutenção com garantia. Da troca de óleo à injeção eletrônica. Tudo com qualidade e transparência. Oficina Mecânica MES. Excelência em manutenção automotiva. Seu carro nas mãos de quem cuida de verdade. Avenida Doutor Hélio Palermo, 6115. Telefone 16 99691 0110. Confiança que leva você mais longe.
Oficina Mecânica Messi. Centro Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre pro Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, Filho, número 800. Telefone 3723-2337. Churrascaria do Frei. O verdadeiro sabor do churrasco te espera. Os melhores cortes, tempero na medida certa e um atendimento que te faz sentir em casa. Aberto no almoço e jantar. Preço especial com refrigerante, chopp e sorvete. Avenida Doutor Hélio Palermo, número 2860, Churrascaria do Frei. A sua mais nova opção gastronômica. Muito bom, pessoal. Eu gosto de dar dicas importantes para vocês aqui no nosso Família Verzola Recebe. A cidade de Franca acaba de ganhar uma opção gastronômica muito bacana. Churrascaria do Frei. Como vocês vão conferir nas imagens, um lugar amplo, bonito, com o melhor churrasco da cidade. Aqui ao meu lado está o Luiz Frei, proprietário, que vai nos contar um pouquinho desse empreendimento, né, Frei? Tudo bem? Tudo bem, Verzola, pessoal que assiste, é uma honra estar aqui novamente, Verzola. Mais um empreendimento para a cidade de Franca, né? Maravilha, o Frei já conta com 2 restaurantes na cidade, ali em frente ao terminal e também na Avenida Brasil. E agora presenteia a nossa cidade com uma churrascaria, oferecendo os melhores cortes, refri à vontade, chopp à vontade, açaí à vontade. É isso mesmo, né, Frei? Sorvete à vontade, água, suco, chopp. Tem uma mesa que tem uma chopeira inclusa, o pessoal fica à vontade. E outra, tudo isso com preço acessível, né? R$ 69,90? R$ 69,99 no meio da semana, R$ 79,99 aos finais de semana e feriado. Olha só, pessoal, venha conferir, o endereço está na tela. Churrascaria do Frei, melhor churrasco de Franca e região, né, Frei? É isso aí, vem pra cá, gente. A OnTech proporciona as melhores soluções a preços competitivos. Desde a elaboração do projeto até a instalação, garantimos os melhores equipamentos para máxima eficiência e durabilidade de toda a sua solução de energia renovável. Nós nos esforçamos para promover a sustentabilidade e independência energética. OnTech, energia solar para todos. Por que Terras de Zui? Acho que é a pergunta que nós temos mais respondido, né, nos últimos 12 meses aí, vai 14 meses. A gente queria um nome que não ficasse focado só na represa, na água, no lazer aquático. Isso todos os outros empreendimentos, todas as outras incorporadoras já fizeram. Também queria uma homenagem ao Zui, que foi o proprietário dessas terras aqui, né? Então a gente teve alguns nomes, Praia de Zui, Zui Beach, Terras de Augusto, e alguém em algum momento no escritório falou, por que não sair fora dessa área de
praia, de beach, ficar subentendido, nós já temos a maior orla, não precisa fazer propaganda e fazer terras de Zui, porque o Zui sempre mexeu com terra, sempre criou gado, sempre plantou na região aqui de Sacramento e Rifaine. Nada mais justo do que terras de Zui. Terras é um nome, na minha opinião, familiar, aconchegante, principalmente na nossa região, e Zui é um nome muito forte. Então acho que combinou muito e vem dando muito resultado. Em um mundo que avança rápido, cuidar do meio ambiente não é apenas uma obrigação. É uma oportunidade de crescer com responsabilidade. Na Mandel Ambiental, transformamos desafios ambientais em soluções inteligentes. Com tecnologia, experiência e compromisso, oferecemos consultoria completa, licenciamento ambiental, monitoramentos, gestão de resíduos, estudos técnicos, auditorias e projetos personalizados para cada tipo de negócio. Porque para nós, sustentabilidade não é só um conceito. É o caminho para o futuro que queremos construir. Mandel Ambiental. Soluções ambientais que conectam desenvolvimento e responsabilidade. O futuro agradece e o seu negócio também. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. Hoje recebendo a advogada previdenciarista, a doutora Juliana Lancicoli. Doutora, ainda vale a pena investir no INSS? O sistema é sustentável a longo prazo? Eu acredito que sim, que o INSS ele é sustentável a longo prazo. Existem a categoria de contribuintes, que é aquela contribuinte obrigatório, que é o autônomo, né? Ele é obrigado a recolher. O empregado ele não tem como fugir da contribuição, porque desconta tem folha de pagamento. Então, eu acredito assim, que vai ter aposentadoria. Existe o mito, não vou recolher porque eu não vou conseguir aposentar. O que eu acredito é que, a longo prazo, a Previdência ela vai se transformar naquele mínimo, né? A Previdência Pública vai fazer aquele suporte do mínimo. E aí, se a pessoa quiser aposentar com um valor maior, ela vai ter que migrar para o que excede o salário mínimo para um plano de previdência, por exemplo, que hoje já tem esses modelos em estudo para fazer algumas alterações nos planos previdenciários, inclusive do INSS, em alguns benefícios, né? O que a pessoa recebe o mínimo, salário mínimo, e contribui para o mínimo, e o que excede ela vai migrar, como hoje o servidor público ele segue um teto, e o que excede o teto ele tem que migrar, né, pagar de forma complementar numa previdência privada. Então eu acredito que a previdência pública vai caminhar para isso, mas sem cobertura não vai ficar. Certo, certo. Me fale agora, como os jovens devem encarar o planejamento previdenciário diante dessas constantes mudanças que a gente vê acontecer? Então, hoje eu acho que assim, para os jovens, por exemplo, os meninos, um tem 17, outro vai fazer 21, vão começar a vida previdenciária, contributiva agora. Eu acredito que o melhor caminho seria, como eu disse, para quem é possível recolher, no mínimo, para ter uma cobertura mínima, deve recolher pelo menos com o mínimo de cobertura, né, que é com a contribuição de um salário mínimo, e começar a fazer um planejamento para investimento em previdência complementar, previdência a privada, ver algumas carteiras de investimento, porque hoje a gente tem um leque muito grande. Então, eu acredito, para quem está começando hoje, recolhe pelo menos o mínimo, né? Para quem tem condição, porque, como eu falei, quem é empregado, ele não tem, infelizmente, essa opção. Ele tem que recolher a alíquota de acordo com o salário que ele recebe. Sim. Mas, para quem tem condição de estar né, manejando isso, recolhe o mínimo e sempre investir numa previdência complementar. Perfeitamente. Dias atrás eu vi uma polêmica rodando também aí nos informativos, falando sobre os motoristas de aplicativos. Estava tendo um debate sobre regularização e tudo mais, inclusive sobre previdência também, porque essas pessoas não contribuem com nada. Então, assim, tá ali, às vezes dirige a vida inteira, hora de aposentar, um abraço, né, doutor? Essa tem sido uma questão que tem sido bastante discutida e está sendo votada, inclusive nos tribunais, porque o que acontece? O motorista de aplicativo, ele é uma pessoa física que presta serviço para uma pessoa jurídica. Então, pela nossa legislação, a pessoa física que presta serviço para uma pessoa jurídica, o dever de reter a contribuição previdenciária e repassar para o INSS é da pessoa jurídica. Porém,
os aplicativos, né, o pessoal do aplicativo assina um termo que não é para recolher e tudo mais, e aí tem desonerado a empresa. Só que isso tem dado grandes problemas, porque a gente tem tido, principalmente em aposentadorias, por o que são os benefícios não programáveis, que é o auxílio-doença e invalidez, que a pessoa não espera e fica doente e não tem a cobertura previdenciária, e também na questão da pensão por morte, porque o motorista ou a motorista falece, tem o dependente, e aí não tem a cobertura previdenciária. Isso tem sido uma discussão dos tribunais no sentido de que tem ou não tem direito aquele dependente à pensão? Qual a cobertura que ela tem? Então tem sido discutido isso, de quem é o dever de recolher, se essa empresa lá, né, da empresa do aplicativo, ela é obrigada a fazer a retenção e converter essa contribuição, né, para o INSS. Então isso tem sido bastante discutido e precisa regulamentar urgentemente. Que é a tal da pejotização que prejudica demais as pessoas. Certo, certo. Doutora, a gente vê assim os advogados com uma grande responsabilidade. O advogado, ele carrega a responsabilidade da vida das pessoas, seja lá em qual área que ele atua, né? Como que vocês lidam com essa responsabilidade tão grande? Então, eu sempre falo que assim, o direito previdenciário, para quem trabalha no direito previdenciário, tem que ter em mente que aquele cliente ele é uma pessoa e atrás dele tem uma família. Então, cada benefício que é concedido não tem só aquele cliente, tem todo um núcleo familiar. O que eu acho assim mais grave é a pessoa trazer, né, não lembrar que ali não é um arquivo digital, que hoje é tudo, né, tudo eletrônico, então todo mundo virou arquivo digital. Então a pessoa não é um arquivo digital, ali tem uma vida, tem uma pessoa, uma expectativa. Aquele benefício vai garantir a dignidade da velhice daquela pessoa, daquele núcleo familiar. Então assim, é muito sério o previdenciarista não tomar cuidado com essas questões. A gente não pode pensar só no honorário. É bom receber um honorário? Claro que é. Todo mundo vive, né? Nós vivemos um mundo capitalista, a gente precisa sobreviver. Sem dúvida. Mas isso vai além do honorário. A gente tem que pensar que ali a gente está trabalhando com vidas, com a dignidade da pessoa, a garantia da subsistência na hora mais vulnerável, às vezes, que a pessoa está. Então, assim, é bem complicado. Assim, a gente tem que tentar entregar o nosso melhor e ter a paz de espírito, sabendo que tentou fazer, de fato, o melhor. Certo, certo. Por fim, doutora, que conselho você deixa para quem deseja garantir um futuro mais tranquilo e uma aposentadoria mais justa? Faça planejamento previdenciário, busque sempre, né, a orientação do advogado ou advogado especialista na área da previdência, verifica se é possível estar recolhendo um pouco mais ou buscando uma previdência complementar para garantir um futuro melhor. E na hora de fazer o pedido de aposentadoria, isso é muito importante, busque sempre um profissional capacitado, qualificado, reconhecido dentro da comunidade, para que ele possa buscar de fato o melhor benefício que aquela pessoa pode atingir. Maravilha! Muito bom, pessoal. Nosso programa de hoje está chegando ao final. Foi um bate-papo muito bacana com a doutora Juliana Lancicoli, que deu uma verdadeira aula jurídica aqui para a gente no programa de hoje. Pôde falar um pouquinho dessa área tão importante que é a área previdenciária, o planejamento que precisa ser feito, planejamento previdenciário que deve e precisa ser feito por todos. Então, tenho certeza aí que você saiu bem informado dessa nossa reportagem de hoje. Doutora Juliana, eu quero agradecer por ter aceito o meu convite, ter estado aqui comigo e poder ter dado essa dica tão importante aí para os nossos amigos telespectadores. Lucas, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui e poder estar esclarecendo a população francana, né, sobre essas dúvidas que são tão assim, sensíveis, né, porque afinal de contas é o que nós falamos. Trata-se de uma vida, do futuro da pessoa. Então, assim, eu fico muito contente de poder estar colaborando com vocês e agradeço o convite e a confiança. Muito bom, pessoal. Nosso programa de hoje está chegando ao final, mas semana que vem tem mais programa inédito Família Verzola Recebe. Eu espero por você. Até lá!